o animus abutendi, né? Animus abutendi, ou seja, o dolo específico para o abuso de autoridade. Na verdade, essa lei 13.869 de 2019 não traz uma previsão legal do que é abuso de autoridade culposo. Então, baseado aí no que prevê o artigo 18, inciso 3º do Código Penal, não há previsão aí do abuso de autoridade culposo, ou seja, não há o crime de abuso de autoridade na modalidade culposa, que seria aí a prática desse abuso de autoridade, por negligência, por imprudência ou mesmo por imperícia, né? Mas, entretanto, ficou bom, né? Logo no primeiro dos artigos, e aí que eu acho que talvez seja a maior das falhas dessa lei, o artigo 1º da Lei 13.869 de 2019, diz que traz aí exatamente o que se prevê como o animus abutendi, né? Ou seja, o dolo específico para o abuso de autoridade. Por si só, esse artigo 1º, ele não é assim suficiente para que esse crime de abuso de autoridade aconteça. Por quê? Porque além da consciência, né, consciência plena, que é que determina a culpabilidade do agente público, a culpabilidade, além da consciência, além da exigência da conduta diversa, que também está aí como elemento de apuração da culpabilidade, né? Além da imputabilidade, há de ser verificada a consciência do agente público e também a exigência da conduta diversa, né? Ou seja, além da consciência e da vontade, que é o elemento volitivo, né? O elemento volitivo, a vontade, por isso o dolo, né? O dolo ele vem exatamente da configuração desse elemento volitivo, uma vez que a consciência é o elemento cognitivo, ou seja, o elemento de conhecimento quanto ao negativismo daquela ação ou daquela omissão, né? Tanto que se o engano for lá em questão da tipicidade, o próprio Código Penal prevê o erro de tipo no artigo 20, né? O artigo 20 traz o erro de tipo. Se for lá na culpabilidade, como é o caso da consciência, da exigência de conduta diversa, da consciência do sujeito ativo, aí esse erro será um erro de proibição, como prevê o artigo 21 do Código Penal, né? Um erro de proibição, conforme previsto no artigo 21 do Código Penal. E essa consciência e essa vontade, elas compõem o que se chama de dolo, como prevê a responsabilidade subjetiva, previsto lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Então, é preciso algo a mais, né? Preciso mais algo para que se possa traduzir qual é a intenção do agente ao praticar esse crime, o agente público, logicamente, como prevê o artigo 2º, parágrafo único da Lei 13.869 de 2019, na verdade, é preciso que se traga mais dados, né, sobre uma finalidade específica que deve, logicamente, traduzir essa conduta do agente público. Então, nós temos aí, como prevê o artigo 1º da Lei 13.869 de 2019, que aquelas condutas, né, de abuso de autoridade, o que é a conduta de abuso de autoridade? Que vai compor aquela prova que vai ser colocada lá na balancinha, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Essas condutas, na verdade, as condutas que estão previstas na Lei 13.869 de 2019, aquelas que levam ao entendimento de que se constitui, logicamente, no primeiro momento, como indícios, né, o que prevê o artigo 239 do Código de Processo Penal, que serão afirmados ou não lá na sentença do artigo 381 do Código de Processo Penal. Então, crime de abuso de autoridade serão aquelas condutas praticadas pelo agente público com a finalidade específica, ou seja, com um animus abutendi, né? Qual é esse animus abutendi? A finalidade específica. O que é essa finalidade específica? Quando aquelas práticas, aquelas condutas, a partir do artigo 9º
da Lei 13.869 de 2019, a partir do artigo 9º, né, tem uma finalidade. Ou seja, prejudicar outra pessoa, né? Então tem que ter a intenção de prejudicar alguém, senão não haverá o dolo, né? Se não for com a finalidade de prejudicar, por exemplo, uma pessoa usa aí o seu direito de silêncio, né? O direito ao silêncio é um direito que está implícito, o direito que todos nós temos de não produzirmos provas contra nós mesmos, né? Como prevê o artigo 8º, número 2, a linha G. Artigo 8º, número 2, a linha G, do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Esse direito está lá no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, o direito de ficar calado, né? Assim como está na 5ª emenda da Constituição Americana, né? Constituição dos Estados Unidos, o direito de ficar calado. E lá no artigo 15, inciso 1º, diz que quem eu forçar alguém a falar, quando a pessoa optar por ficar em silêncio, vai cometer o abuso de autoridade. Mas vai cometer quando? Quando for provado, colocado lá na balancinha, né, no lado da acusação, no lado do Ministério Público, quando ele tiver que comprovar aquilo que ele vai alegar na denúncia do artigo 41 do Código Penal, que foi para prejudicar aquela pessoa, que foi para prejudicar, olha as provas, tem que provar que foi para prejudicar. Ou, se não for para prejudicar, for para beneficiar a si mesmo, né? Então, o policial vai lá e obriga, né? O policial vai lá e obriga a pessoa a falar para se beneficiar. Então, isso também é um dolo específico, ou seja, é um animus abutendi do policial, né? Para beneficiar-se a si mesmo. Ou, se não, beneficiar um terceiro, né? Ou beneficiar-se a si mesmo, ou beneficiar um terceiro. Ou ainda tem uma terceira possibilidade dessa violação prevista no artigo 15, inciso 1º da Lei 13.869 de 2019, que é fazer o sujeito falar, obrigar o sujeito a falar, né? Ou que seja aí por mero capricho, né? O policial é daqueles que diz assim, ó, comigo todo mundo fala, comigo ninguém fica quieto, comigo todo mundo abre o bico. Não é verdade? Então, se for nesse sentido, por mero capricho, sem observar a legalidade, será, então, também abuso de autoridade. Ou mesmo satisfação pessoal, né? Então, mero capricho ou satisfação pessoal. Então, quando nós estudamos aqui o artigo 9º e seguintes da Lei 13.869 de 2019, nós sempre teremos que associar o dolo específico, ou seja, o animus abutendi da ação, né? Então, nesse caso aí do artigo 15, que traz aí a pessoa que faz o outro falar na marra, mesmo tendo optado por ficar em silêncio, terá que ter uma prova a mais, ou seja, lá na balancinha terá que ser colocada essa prova, seja testemunhal, seja documental, seja uma prova pericial, de que a intenção dele fazer o sujeito falar foi para prejudicar a pessoa, né? Com o intuito de prejudicar a pessoa, ou para se autobeneficiar ou beneficiar alguém, né? Beneficiar alguém, ou ainda por mero capricho ou por satisfação pessoal, ou por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, isso é o que prevê o dolo específico, conforme prevê o artigo 18, inciso 1º do Código Penal, e também o artigo 1º da Lei 13.869 de 2019, que trata do crime de abuso de autoridade. Então, toda ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41, Decreto-Lei 3.914 de 41, terá que ter lá na balancinha essa prova, né? A prova daquela conduta que está prevista a partir do artigo 9º e também mais uma dessas três condutas, ou para prejudicar a pessoa ou beneficiar ou a si mesmo a um terceiro, ou ainda por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, veja que não é somente a conduta, tem que ter esse plus, e esse